Bom dia, gente. Professor Alves, resolvendo aqui as questõezinhas do nosso questionário, da nossa atividade que foi postada lá no Classroom e também lá nos grupos de vocês, segundo ano, né? Sobre a prosa romântica. Então nós resolvemos segunda-feira, terça-feira, primeira e segunda questões, quarta-feira, terceira e quarta questões, e hoje nós vamos resolver três questõezinhas, a quinta, a sexta e a sétima, e amanhã resolveremos as outras três. E aí a gente termina com o nosso questionário, nossa atividade. É só estudar para segunda-feira, às 9 horas e 20 minutos, a nossa competição, né? A nossa atividade avaliativa sobre o tema prosa romântica. Então vamos só lembrar aqui, a primeira questão nós tivemos o gabarito letra E, né? Ou seja, Manuel Antônio de Almeida, em memória de um sargento de milícias, aborda as classes pobres e desfavorecidas, o que difere, claro, dos romances da época. Segunda questão, nós tivemos a letra B, ou seja, a contradição que ratifica o romantismo seria o cultivo do passado para compreender o presente. Na terceira questão, nós tínhamos o gabarito, a letra D de dado, ou seja, a questão incorreta quanto ao romantismo, né? Sobre a prosa romântica, nós temos aí na letra D Álvares de Azevedo, que é o autêntico representante da segunda geração da poesia e não romancista. E temos na quarta questão o tema urbano e o tema regional. Esses tipos de romances vão se manter lá no modernismo, com algumas alterações, e eles são desenvolvidos no romantismo e vão permanecer lá no nosso modernismo, ou seja, no século XX. E a quinta questão, vamos resolvê-la hoje, né? A ficção romântica é repleta de sentimentalismos, inquietações, amor como única possibilidade de realização, personagens burguesas, idealizadas, culminando sempre com o habitual e foram felizes para sempre. Assinale a alternativa que não corresponde à afirmação acima. Letra A. Amor constitui o objetivo fundamental da existência e o casamento o fim último da vida. Isso é verdade, né? Para os padrões românticos, o casamento ele é o objetivo final, né? Ou seja, ele que vai formar o que a gente chama de família burguesa, são os pilares da família burguesa. Então, dentro do romance romântico, há a união da igreja e da família. E esses dois elementos são o sustentáculo principal da burguesia. Lembrando que o romantismo é a arte da burguesia, né? Teve como principal objetivo mostrar os ideais burgueses, tá bom? Vamos aqui na letra C de casa. A frustração amorosa leva incondicionalmente à morte. Isso desde Romeu e Julieta, lembra? Lá no Renascimento, quando Shakespeare, o teatrólogo e poeta Shakespeare, publica Romeu e Julieta, lá a impossibilidade amorosa leva exatamente incondicionalmente à morte. Também vai acontecer nos romances românticos. Nós temos lá no romance Helena, Machado de Assis, temos no romance Inocência, que tanto Cirino como Inocência vão morrer no final. Então isso é verdade. Os protagonistas são retratados como personagens belas, puras e corajosas, né? Ou como personagens belos, puros e corajosos. Isso é verdade, né? Então, o protagonista romântico ele representa o bem, e o bem, de acordo com as teorias, né, ele está sempre ligado ao belo, tá certo? É um certo preconceito aí, mas a sociedade burguesa ela pregou em determinado momento essa dicotomia: o belo é bom e o mal é feio e vice-versa, tá certo? Então, correto, letra D de dado. Letra E. A economia burguesa determina os gostos e a maneira de ver o mundo ficcional romântico. Lembrando, romantismo é arte da burguesia. Consequentemente, a gente vai ver o mundo através dos olhos, né, daquilo que a burguesia plantava como sendo o ideal de vida humano, tá certo? Então também está correto. Então, o incorreto seria a letra B, né? Não há defesa intransigente do casamento. Assim, consequentemente, com certeza, dentro do romantismo, o casamento é defendido de forma
intransigente e da continência sexual anterior a ele, ou seja, a continência sexual é sim defendida, ou seja, é exatamente essa continência, essa manutenção da casticidade que mantinha o ideal de pureza da heroína romântica, tá certo? Então, depois do casamento, foram felizes para sempre, formam-se o casal, aí sim vem a questão da incontinência sexual, aí vai haver a formação da família. Então, a letra B, ela não está de acordo com o que propunha os ideais no romance romântico. Então, correto, letra B de bola. Questão 6. Luizinha é a heroína do romance Memória de um Sargento de Milícias. Sobre ela, correto afirmar. Lembrando que Memória de um Sargento de Milícias é aquele romance romântico que foge aos padrões românticos, ou seja, ao invés de trabalhar com a natureza bela aos moldes regionais ou os salões suntuosos no modelo urbano, ou mesmo as fazendas de cana-de-açúcar, né, os engenhos de cana-de-açúcar, os padrões mais da literatura também regionalista, mas também abolicionista, né? Esse cenário fica de lado e entra então o cenário pobre, o cenário desprestigiado e consequentemente as personagens deixam de ser médicos, deixam de ser advogados e passa a ser o quê? Barbeiro, a parteira, o meirinho e assim por diante, tá certo? Então, e a Luizinha entra nesse cenário aí, a gente já comentou aqui sobre ela. Então, Luizinha é a heroína do romance Memórias de um Sargento de Milícias e sobre ela é correto afirmar que letra B de bola, tímida, desengonçada, Luizinha foge aos padrões da descrição das heroínas românticas, né? Assim como o seu parceiro, Leonardo, com quem vai casar-se no final, também foge aos padrões de herói romântico. Então, correto, letra, sem mais delongas, letra B de bola. E a 7ª questão, romance romântico abolicionista, escrito por Bernardo Guimarães. Tem como personagem feminina principal. Nós sabemos que Bernardo Guimarães escreveu o romance O Seminarista, escreveu ainda O Garimpeiro e escreveu um romance chamado A Escrava Isaura, talvez o romance abolicionista de maior destaque no século XIX, inclusive no século XX foi transformado em novela. Recentemente José Gabriel do segundo ano B, se não estou enganado, ele me perguntou sobre aquilo que representava hoje o romance romântico. E a gente lembrou que eram as novelas, né? As novelas de hoje seguem os mesmos padrões dos romances românticos. Inclusive, muitos romances românticos, entre eles A Escrava Isaura, foi transformado em novela na década de 70 pela Rede Globo e na década de 90, ou já nos anos 2000, pela TV Record, tá certo? Então, a alternativa correta, vocês já perceberam aí, é a letra B de bola, A Escrava Isaura, ou seja, Isaura é a personagem principal dessa narrativa de Bernardo Guimarães. Obrigado a vocês, amanhã estaremos aqui, se Deus quiser.